Olá, tudo bem? Sérgio Brant com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje sobre Hebreus 2,14. Assista esse vídeo até o final. Se gostar, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? E vamos compartilhar também para que outras pessoas possam ter aquele desejo no coração de estudar a palavra de Deus. Combinado? Vamos lá. No livro de Hebreus 2,14 nos é dito o seguinte, preste atenção. Está aqui, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele quem? Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, preste atenção agora, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Muitas pessoas pegam esse texto para afirmarem de maneira errada, claro, equivocada, de que o diabo foi morto quando Cristo morreu na cruz. O texto não está dizendo isso. Quando a Bíblia diz que Jesus, por sua morte, destruiu o diabo, não é no sentido de matá-lo ali. Ele não foi morto. O verbo que aparece aqui não é o verbo apólime, que tem a ideia de matar, perecer, destruir, aniquilar. Não é o verbo, por exemplo, apokteiro, eu mato. Não tem essa ideia. Tá bom? Então, ele tem o verbo katargel, né? Ele tem a ideia de tornar inoperante, destruir. Vou pegar, por exemplo, aqui um léxico de grego, que é o domínio semântico. Eu tenho mais aqui também, mas eu não quero utilizar. Não vou, questão de tempo, né? Mas aqui, 76.26, domínio semântico da CPAD, diz assim, verbo katargel. Tornar ineficaz, ou seja, inoperante. Tornar ineficaz o poder ou a força de algo. Abolir, invalidar, anular, fazer com que ele deixe de funcionar. Então, veja, se você pegar algumas traduções, por exemplo, o livro, se você pegar a tradução, por exemplo, a Bíblia Viva 2002 e outras mais, quer dizer, diz assim, que Jesus destruiu o poder do diabo. Destruiu o poder do diabo, tornou inoperante a morte. Como assim? Se você pegar, por exemplo, Apocalipse 1, versículo 17 e 18, no versículo 18, Jesus vai dizer assim que ele estava morto, mas reviveu, e que vive pelos séculos dos séculos, e tem a chave de quê? Da morte e do inferno. Hades é o termo para inferno. Thanatos, que é morte, e Hades, que tem a ideia de sepultura, tá bom? O que isso quer dizer? Jesus tem a chave da morte e do inferno. Inferno é sepultura, tá bom? Não lugar de fogo, não lugar de tormento. Isso quer dizer que Jesus venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Então, quando você pega, por exemplo, Mateus, capítulo 16, de 13 ao 18, Jesus faz uma pergunta para os discípulos, Pedro vai responder, Jesus vai elogiar a Pedro, e dizendo muito bem, Pedro, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso, tá bom? Jesus é a pedra angular. Mas enfim, Jesus fala para Pedro, muito bem, Pedro, não é carne e sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre essa pedra, Petra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, do Hades, da sepultura, não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Ou seja, a morte não poderá deter a minha igreja. Então, quando você pega, por exemplo, João 11, 25, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerás eternamente. Crês isso? Então Jesus é a ressurreição e a vida. Ele prometeu vida eterna, João 10, 28, para aqueles que confiam nele. João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, 1 Coríntios 15, versículo 51, o capítulo todo, né? Mas eu vou destacar aqui o capítulo 15, versículo 18, que vai dizer que se não há ressurreição, não há salvação, e não há vida eterna. Ele vai falar no versículo 51 a 53, 54, que é a ressurreição, a recompensa para o povo, né, de Deus, aqueles que descem às tumbas. Então, você tem vários textos. Abraão, por exemplo, cria na ressurreição. Moisés cria na ressurreição. Davi cria na ressurreição. Pega aí, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 19. Não é? Você vai perceber essa ideia. Enfim, vamos lá. Então, é isso aí que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo que, na verdade, Paulo está dizendo aqui, segundo muitos que acreditam que Paulo é o autor do livro de Hebreus, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas dizer o seguinte,
que Jesus destruiu a Satanás, quer dizer, o poder de Satanás. A morte não pôde segurar o nosso mestre. Então, veja, que se esse texto dissesse que Jesus matou o diabo na cruz, matou o diabo, foi morto, ora, como fica, por exemplo, 1 Pedro 5,8, que vai dizer o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda, ele está cirandando, circulando, né? Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, para matar, para tragar. Então, o diabo, ele continua vivo, continua vivo. Quem escreveu isso? Pedro, muito tempo depois da morte de Cristo. Entendeu? Mesmo depois da morte de Cristo, Pedro acreditava que o diabo estava vivo, e ele continua vivo. Por exemplo, se você pegar 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo vai dizer: olha, eu queria estar indo até vocês com mais frequência, mas o diabo nos barrou o caminho. O diabo, ele colocou empecilhos. Veja que o diabo continuava vivo nos tempos de Paulo, tá bom? E segundo muitos estudiosos, o livro de 1 Tessalonicenses foi o primeiro livro daquilo que nós chamamos de Novo Testamento a ser escrito por Paulo, tá bom? Se você pegar, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 5, quando Pedro vai falar para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Porque você não mentiu a homens, você está mentindo para Deus. Então, Pedro cria que Ananias e Safira estavam sendo usados por quem? Pelo diabo. Então você percebe que o diabo continua agindo. Ele será preso, de acordo com Apocalipse 20, versículo de 1 ao versículo 3, durante 1000 anos, onde os salvos, o povo de Deus, estará no céu, a terra estará sem forma e vazia, Jeremias 4, 23 a 26, 25 a 33, estará a terra vazia, desolada, só pessoas mortas. Então o diabo estará preso, é uma prisão circunstancial, onde ele não terá a quem ele possa tentar. Entendeu? Hoje o diabo está solto, ele está vivo, mas ele será morto, destruído depois dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer do céu para a terra. Satanás será derrotado no sentido de destruído. Malaquias 4, de 1 a 3, não restará nem raiz nem ramos. No meu canal eu falo sobre isso aqui também. Compare, por exemplo, que vai dizer o seguinte no versículo 3 de Malaquias 4, que os ímpios se farão cinzas debaixo das plantas dos pés dos justos. Compare com Romanos 16, 20, que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo das plantas dos teus ou dos nossos pés. Apocalipse 12, versículo 12, diz que Satanás sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo de quê? De vida. O salário do pecado é a morte. Ele será morto, destruído depois dos 1000 anos. É assim que diz a palavra de Deus. Será destruído. Onde não haverá mais a morte, não mais dor, não mais sofrimento. Entendeu? Apocalipse 21 vai falar sobre essa questão no versículo 4. Existem outras passagens que falam sobre isso, né? Que a morte deixará de existir. O último inimigo a ser destruído é a morte. Enfim, Satanás, ele continua vivo, mas será destruído. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. E se inscreva aqui também no nosso canal, tá bom? Eu vou gravar um vídeo aqui depois, naquela linha sobre Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas. Eu já gravei um, mas eu quero detalhar também a primeira mensagem, ok? Que Deus abençoe você. Estamos juntos, tá bom, queridos?